Porque assim, ó, o alcoolismo ele só continua acontecendo, e eu estou falando isso muito fortemente, e eu vou te explicar o porquê, por uma questão, tá, de incentivos, de reforçadores, de consequências no cotidiano, no dia a dia. É um hábito que vai se repetindo, é um hábito também da família que vai se repetindo, é uma reação familiar que vai se entrando numa cadeia de hábitos e que vai se repetindo. E daí, se ninguém pensar sobre esse negócio, isso vai ficando um padrão tão natural que coisas absurdas começam a soar naturais. E por isso que às vezes muita gente me assiste e se assusta. Fala, Vitor, meu Deus do céu, como é que eu não vi que isso estava na minha cara? Pois é porque o hábito ele precisa de atenção para você reconhecer que ele está acontecendo. E ele é uma rede de influências. Então, é o cotidiano do alcoolista, são as interações com os familiares, ou a falta dessas interações que vão determinar se ele vai continuar bebendo ou se ele vai parar de beber. Vitor, você está falando uma coisa muito forte. Prova. Tá bom, eu tenho várias formas de provar o que eu estou dizendo, para defender essa minha ideia. E a primeira delas eu vou falar de estudos científicos. Como é que a gente conseguiria compreender que desde 1987 tem estudos sobre treinamento familiar? Treinamento familiar sobre o quê? Sobre comportamentos, sobre essas contingências, sobre esses reforçadores. E como é que a gente pode olhar para isso e perceber que quase nenhum alcoolista querendo parar de beber, e depois que o familiar passa por esse treinamento, que ele consegue aprender sobre como lidar com um alcoolista resistente a parar de beber. Aquele alcoolista com toda essa síndrome que eu te falei, resistente a parar de beber. Ele não quer parar de beber, gosta, diz que vai morrer bebendo. Não quer nem saber do assunto. Como é que esses familiares, depois de poucas sessões de treinamento familiar, conseguem chegar a números próximos, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de 7 a cada 10 alcoolistas parando de beber. 7 a cada 10 passam a querer parar de beber, conforme o familiar aprende a lidar com essa parada. 7 a cada 10. Ah, Vitor, poxa, eu acho muito difícil isso ser acaso, coincidência. Eu acho que essa é uma forma de a gente conseguir começar a entender que o alcoolismo realmente é uma doença que vai se alimentando do cotidiano, do contexto, de pequenas coisas, que repetidas ao longo do tempo se tornam hábitos, tanto para o alcoolista quanto para o familiar, que acabam sendo alimentados. E mini hábitos pequenos podem mudar o curso de uma história, de uma vida. Então, em geral, se a família deixa... Isso aqui é conhecimento científico. E não é novo. E não é misterioso. Está aí para quem quiser ver. Só que a maioria não quer ver. A maioria não procura sobre isso. A maioria continua com mitos sobre o alcoolismo, ou pensando em milhares de coisas, tipo, ainda continuam naquele modelo moral do alcoolismo, pensando que ou um é culpado, ou o alcoolista ele é sem caráter, ou a família que não ajuda. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou falando que existe uma coisa que acontece no cérebro humano, da interação do alcoolismo com a família, e que essa parada tem um certo funcionamento, uma certa natureza. E quando se entende a natureza disso, se passa a dominar isso e se passa a ser capaz de reverter essa parada. Entende?